Amigas, amigos, passo mais uma vez por aqui para trazer temas que eu considero importantes e que eu ofereço à mesa do debate para que a gente possa ter um melhor entendimento do desempenho da economia brasileira e da sua visão de curto, de médio e de longo prazo. O tema que eu trago hoje e que eu acho que eu vou dividir em 3 etapas, em 3 vídeos, é um tema que eu chamo a destruição do crescimento econômico da economia brasileira. Ninguém no mundo financeiro, no mundo capitalista, no mundo socialista, em economias social-democratas, nenhum tem dúvida e conhecem a potencialidade da economia brasileira. O agronegócio hoje, nosso, faz parte da segurança alimentar do mundo. Alimentamos 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. O nosso agronegócio tem possibilidade de chegar a 4 bilhões, contribuir na segurança alimentar, alimentando 4 bilhões de pessoas. Por quê? O agronegócio americano, que é o maior atualmente, não opera na isoconta de produção alta, a tecnologia não tem expansão, já está operando com tecnologia de ponta, não tem expansão territorial. Os outros 2 concorrentes nossos é China e Índia. A China não tem água e a Índia também não tem água. O Brasil tem água e só utilizamos 7% das nossas terras agricultáveis. Nesse espaço de crescimento e contribuição do setor do agronegócio, nós pudemos alimentar 4 bilhões de pessoas, eu diria em 40, 50 anos, e o PIB quadruplicar. Ou seja, nós temos um PIB 4 vezes maior do que o PIB de hoje, a valor presente. O outro tema de tamanha importância é a transição energética. Nós temos o sol, nós temos o vento, nós temos a matriz mais limpa energética do mundo. E o mundo vai precisar de energia. Muito mais. Nós temos o tamanho do mercado, 212 milhões de consumidores, maior do que o mercado americano, maior do que o mercado brasileiro, só o mercado americano, nas Américas. Imagine, com o avanço do agronegócio, o que vai acontecer com o tamanho da economia brasileira. Nós temos o pré-sal. Passamos 15 anos plantando pré-sal, temos tecnologia, saímos da mesa de compra e já estamos na mesa de venda do petróleo internacional. E nós temos a geopolítica favorável. Toda essa potencialidade, meus amigos, toda essa potencialidade não está sabidamente sendo utilizada para o crescimento e o desenvolvimento econômico-social do Brasil. O Brasil, até a década de 80, e o Japão foram os países que mais cresceram no mundo. O Brasil, há 5 décadas, cresceu a 7,5% ao ano, por década. Depois baixou para 5,5%, baixou para 1,5% e hoje é de 0,06% o crescimento do Brasil nesses últimos 8 anos. Há alguma coisa errada no desempenho da economia. Nós saímos de uma economia ascendente a 7,5%, estamos numa economia de 0,06%. Há alguma coisa a ser consertada no sentido de redirecionar o desempenho da nossa economia.
É um fato que o nosso desempenho requer uma arrumação diferente, um entendimento diferente para que a gente volte a um nível de crescimento e que possa aí implementar um projeto de desenvolvimento econômico-social. Evidentemente que pode ser feito concomitantemente, mas nós sabemos que o desenvolvimento é um problema de geração para geração, porque tem que necessariamente haver uma mudança de mentalidade. Mas vamos analisar o que aconteceu com o Brasil, digamos, nesses últimos 40, 50 anos. Nós montamos uma economia que tinha como proa de avanço uma economia de Estado intervencionista. Nós montamos uma previdência de privilégios. Quem precisa da previdência só tem um salário mínimo. Quem não precisa tem 50 mil, 60 mil, 70 mil, coisas absurdas dentro da nossa previdência. Fizemos uma recém-reforma da previdência e já precisamos fazer outra reforma. É uma reforma difícil de entendimento, porque corta necessariamente privilégios, e esses privilégios são das pessoas que comandam o poder. Tem aposentadoria de pessoas, de ministros, ou de pessoas da área governamental que estão em perfeito desalinho com a grande maioria, 90 e poucos % é aposentado, dos aposentados com salário mínimo. É a implantação de empresas públicas deficitárias. Então, na medida que você cria uma empresa pública, quem vai dirigir essa empresa normalmente é algum político, e quem está na decisão dessa empresa e na direção são pessoas privilegiadas por esses políticos que estão no poder. O crescimento da economia, nós sabemos que nasce na formação de poupança bruta. E o que é isso? É o lucro das empresas e a poupança das famílias. E a formação de poupança bruta brasileira nesse período cresceu bastante. Só que parte da economia é estatal. Então as empresas são deficitárias e consomem toda essa energia de taxa interna de retorno dentro da sua ineficiência. Esses dois itens, previdência, né, o setor público agindo como empresário, nos joga dentro de uma situação de emergência fiscal. Por quê? Como o déficit público vai aumentando, o governo necessariamente vai rolando a dívida, e aí surge um processo inflacionário de custos. E o combate mais rápido é a utilização de aumento de taxa de juros. A taxa de juros sobe para combater a inflação, mas não resolveu o problema da despesa pública. E na medida que a taxa de juros sobe, o governo lança títulos no mercado, ou, em última análise, faz emissão. De qualquer forma, nesse momento, há uma transferência de dinheiro para o setor financeiro. A culpa é do setor financeiro? Não. A culpa é desse governo e dos governos passados. É nessa armadilha de ineficiência é que nós estamos destruindo o crescimento econômico. Então, não tem como a
formação de poupança bruta aumentar, porque dentro dela está a doença inflacionária, a doença do déficit público. Então é um crescimento doente. Esse crescimento doente está destruindo o crescimento econômico da economia. A pergunta é o que fazer para sair disso. Infelizmente não é fácil. Né? Não é fácil que se possa fazer uma política rápida e que possa ter um crescimento sadio rápido. É preciso tempo para poder consumir essa ineficiência de taxa de juros alta e a deficiência de déficit fiscal. Então, sem diminuir o déficit público, nós não vamos ter crescimento sadio. Então, o principal elemento de destruidor de crescimento econômico chama a política fiscal atual e as anteriores que vieram até aqui. Se nós não mudarmos esse esquema de taxa de juros alta, evidentemente que nós não poderemos pensar num crescimento salutar, sadio e utilizar plenamente as nossas potencialidades. Esse tema da destruição do crescimento eu vou continuar brevemente. Vou conversar mais com economistas, com empresários, vou estudar um pouco mais à luz da ciência econômica e à luz da economia normativa, porque eu acho muito importante. Nós estamos destruindo o que nós temos e que Deus nos deu. Fico, meus amigos, por aqui e, de certa maneira, eu sei que estou trazendo um tema de muita importância para o debate. Um grande abraço e uma semana abençoada.